Com base na minha experiência de anos divulgando a EBR, eu sei bem que cada apoiador da EBR pode imaginar um jeito diferente de como a humanidade pode chegar a uma EBR. Porém, hoje, a preferência da maioria dos apoiadores é acreditar que o melhor caminho para a transição é através de uma cidade modelo experimental, que serviria de exemplo de como uma BR pode funcionar na prática. E assim, a intenção seria incentivar as pessoas a apoiar essa ideia, e que com isso todas as cidades do mundo se transformariam. E através do desejo de obter os mesmos benefícios da cidade modelo, e assim poderíamos modificar todas as cidades do mundo até chegar numa BR plena, e com isso melhorar o mundo. E a maioria acredita nisso, naturalmente porque Jack Fresco, idealizador da EBR, projetou esse sistema vinculado às suas maquetes de cidades modelos futuristas. E com isso tem apoiador que acredita que devemos construir as cidades do Projeto Vênus, tem aqueles que acham que devemos construir ecopolos e ecovilas, os que acham que devemos construir cidades, mini-cidades ou cidades grandes, e aqueles que acham que não precisamos construir cidades, e sim adaptar as cidades que já existem, sejam as cidades grandes, médias ou começar adaptando uma cidade pequena do interior. E não importa o tamanho da cidade ou o formato, todos esses projetos partem do mesmo princípio, criar uma cidade para servir de laboratório, experimento e modelo, para que as pessoas possam ver que o EBR funciona na prática. E na realidade, isso não faz muito sentido, porque a proposta EBR é internacional, intercontinental ou global, e um sistema como esse não pode ser exemplificado e resumido em uma cidade. Mas enfim, como eu disse, partindo de uma cidade que dê certo, a ideia parte da crença de que as pessoas vão ficar empolgadas com aquela cidade experimental, excepcional, funcionando, e isso vai inspirar as pessoas a fazer com que todas as outras cidades do mundo se transformem conforme o modelo da cidade inicial. E eu também acreditava nessa alternativa, porém com um pouco mais de reflexão e estudo sobre o tema, eu percebi que essa alternativa não é viável, porque existem diversos problemas nessa ideia. E aqui eu vou citar apenas 3 para que o vídeo não fique muito grande. Um dos grandes problemas dessa ideia de transição é que ela não é replicável, reproduzível em grande escala. O que quero dizer com isso é que, mesmo se algum grupo de apoiadores conseguir criar uma cidade modelo que represente os ideais da EBR, dentro do capitalismo, não seria possível criar outros modelos semelhantes, porque, pela lógica, não iria adiantar criar apenas uma única cidade, na esperança que o capitalismo iria acabar só por causa de uma cidade. Então, teriam que criar várias outras cidades em locais diferentes, ainda dentro do capitalismo, para tentar convencer as pessoas de outras regiões diferentes. Porém, em cada cidade, terá pessoas diferentes, com condições financeiras diferentes, culturas diferentes, e se for uma cidade privada, construída do zero, o custo será muito alto para os apoiadores arrecadarem para a construção da primeira cidade e ainda mais para as outras em locais diferentes. Por isso, até hoje, nenhuma cidade EBR foi construída. E como eu disse, mesmo se criar uma, a dificuldade será maior ainda para construir as outras em locais diferentes, pelo alto custo. E caso a ideia não seja construir cidades, que é algo muito caro e requer milhões em dinheiro, a ideia de adaptação de uma cidade que já existe, onde o custo é menor para a sua transformação, mesmo assim, para mudar os aspectos para uma EBR, vai depender da condição econômica da cidade, e a realidade nos demonstra que as cidades dentro do capitalismo são naturalmente desiguais em relação aos recursos financeiros, umas são mais ricas, outras mais pobres, inviabilizando totalmente a pretensão de replicar os mesmos benefícios da infraestrutura pública da cidade modelo. Outro fator é que também existe a diferença na gestão pública da política da cidade, sem contar os casos de corrupção, onde há desvio de verbas. Cada cidade tem uma administração diferente, umas são boas, outras são ruins, e também iria depender da oposição de cada cidade, de como cada uma vai reagir às transformações propostas. Algumas vão impor um grau de dificuldade maior do que outras, também iria depender da qualidade da educação da população da cidade, enfim. Em todos os aspectos é inviável a ideia de padronizar as cidades seguindo um único exemplo de cidade modelo dentro do capitalismo. E isso não é uma questão de opinião minha, é um fato concreto da realidade. Por exemplo, hoje existe em diversos países do mundo, em qualquer país, sempre tem uma cidade que é exemplo em educação, limpeza, organização e qualidade de vida. Nem por isso, todas as outras cidades do mesmo país seguem aquele mesmo exemplo de cidade, porque, como eu disse, esbarram na questão da desigualdade financeira, econômica, política e sociocultural de cada cidade, tornando impossível, dentro do capitalismo, que todas as cidades do mesmo país sigam o mesmo exemplo de uma única cidade modelo. Portanto, é um fato concreto da realidade, que uma única cidade modelo não faria com que todas as cidades do mesmo país mudassem. Outro problema
Mesmo que algum grupo EBR consiga construir uma cidade BR para servir de exemplo de como uma futura EBR plena poderia funcionar, ela se tornaria facilmente alvo dos opositores, porque obviamente estará localizada em um endereço específico, portanto, quando ela se tornasse famosa, qualquer pessoa poderia ir até lá e, por uma questão de lógica, à medida que ela se demonstrasse uma ameaça ao sistema vigente, ela iria começar a sofrer ataques, como boicotes econômicos, com bloqueios de envios de matérias-primas, que são os recursos materiais necessários para produzir os produtos que ela não poderia fabricar lá dentro da cidade. Em último caso, por até sofrer atentados terroristas de grupos criminosos contratados pelos opositores ou fanáticos que defendem o sistema atual, por pura ideologia, e logo a cidade seria descaracterizada da ideia original, deixando de ser uma cidade que serviria de exemplo a ser seguido. E por fim, outro grande problema dessa ideia é que essa pretensão de criar uma cidade modelo, experimental, ideal, e querer que todas as outras sigam o mesmo exemplo, é que isso é idealismo. Segundo o dicionário online, uma das definições de idealismo é a tendência para idealizar a realidade, projetando-a de maneira ideal, imaginária, perfeita, propensão para se deixar de levar por as ideias e não pela prática. Portanto, é idealismo acreditar que qualquer um desses formatos de cidades modelos imaginárias poderia levar à mudança do sistema econômico global, porque na prática não existe precedente na história humana que um sistema socioeconômico mudou só porque seguiu um exemplo de uma cidade modelo. É como se bastasse a gente criar um molde de cidade seguindo os princípios perfeitamente da EBR ou de qualquer outra proposta diferente que não seja a EBR e querer encaixar em outras cidades que são diferentes, com pessoas diferentes, distintas, com culturas diferentes, na esperança de que elas ficassem do mesmo jeito que a cidade modelo, e isso é impraticável, principalmente dentro do capitalismo, e também em qualquer outro modelo econômico que seja naturalmente desigual. Poderia citar vários outros exemplos de problemas nessa ideia, de como, por exemplo, a ideia de Jacques Fresco de reconstruir todas as cidades do mundo é insustentável ambientalmente falando, pelo alto consumo de recursos naturais que isso exigiria. Mas o fator principal é que a história da humanidade nos demonstra que não é através de cidades modelos que os sistemas econômicos mudam. Os sistemas mudam quando ocorre uma transformação social no modo de produção, na economia. Isso acontece quando a sociedade muda a maneira de produzir e distribuir bens e serviços, e o novo sistema se estabelece, quando um grupo obtém o poder econômico e político e domina o novo sistema. E aqui, com base na história, eu apresento alguns exemplos realistas disso. Esses foram os sistemas que ganharam mais destaque nos últimos séculos, e a transformação entre eles não partiu de nenhum modelo de cidade experimental, muito menos atual capitalista, que foi a que mais se expandiu pelo mundo entre eles. A história nos demonstra que quem conquista o poder econômico e político obtém o poder necessário para conduzir o novo sistema socioeconômico conforme seus interesses. Foi assim com os imperadores no Império Romano, que era um modo de produção escravista, assim com os senhores feudais no feudalismo, que era um modo de produção agrícola e um sistema de servidão, e assim com os burgueses no capitalismo, que é o modo de produção que ganha força com a Revolução Industrial e um sistema onde a maioria das pessoas precisam vender a sua força de trabalho, enquanto uma minoria lucra com a propriedade privada dos meios de produção. Um sistema que se destaca por transformar tudo em mercadoria. E como eu disse, esse é um sistema dos sistemas que já existiram, que é o mais que se expandiu pelo mundo, se tornando um sistema global. Portanto, não é a minha opinião, é um fato da realidade, de quando um grupo obtém o poder econômico e político e quando existe uma mudança no modo de produção, esse grupo domina a economia e a política conforme seus interesses. Um não vive sem o outro. Quem tem o poder econômico administra a política conforme os seus interesses, e quem tem poder político manipula a economia conforme os seus interesses. Os comunistas sabem disto e querem acabar com o capitalismo utilizando a força de uma revolução armada para tomar o poder do Estado e econômico através do controle dos meios de produção e constituir uma transição socialista, para no futuro estabelecer o comunismo. Isso porque são materialistas históricos e seguem o fato de que houve revoluções armadas e tomada de poder político através do uso da força em todos esses sistemas, até no capitalismo, com o suporte da força do Estado. Porém, no caso do capitalismo, também teve táticas econômicas de mercado para quebrar sistemas econômicos concorrentes e assim expandir o capitalismo pelo mundo. Portanto, a história da humanidade nos demonstra que é através da conquista do poder econômico e político que se estabelece um novo sistema socioeconômico, e não através de um modelo de uma cidade ideal para servir de exemplo. Por esses, entre outros motivos, eu cheguei à conclusão lógica
de que é uma perda de tempo, energia, dinheiro dos apoiadores EBR tentarem ficar criando uma cidade EBR para servir de experimento de modelo ideal. Tanto faz o formato, seja através de uma nova cidade criada do zero, super tecnológica, seja através de ecovilas, ecopolos, com tecnologias simples, médias ou cidades pequenas do interior que já existem, pois esse é o foco errado. A história nos demonstra que o correto é que os apoiadores que desejam a mudança do sistema econômico vigente para o novo devem se unir para buscar a conquista do poder econômico e político, conforme a história da humanidade nos demonstra. Portanto, o objetivo desse vídeo é demonstrar para os apoiadores da economia baseada em recursos, idealizada por Jaco Fresco, economia de pós-escassez, defendida por Peter Joseph, do movimento Zeitgeist, e quem apoia a proposta do sistema econômico baseado em recursos, que é advogada por esse canal, que devem adquirir a consciência de que a transição EBR deve ser almejada pelos apoiadores de maneira realista, com base na realidade, baseada na prática histórica de como as mudanças socioeconômicas acontecem no mundo real, e não de modo idealista, baseados em ideias que não são aplicáveis no mundo real. Caso algum dia a maioria dos apoiadores da EBR adquiram a consciência de que a transição EBR deve vir através da conquista do poder econômico e político, e não através de um modelo de cidade ideal, a sugestão que recomendo para eles são os que vou apresentar nessa segunda parte do vídeo. Porém, não precisa ser exatamente iguais a que vou apresentar. O importante é que a energia, determinação e foco dos apoiadores esteja apontada para o caminho correto, que é o realista e não idealista, e o caminho realista é através da conquista do poder econômico e político. Porém, muita atenção aqui para não me interpretarem mal de maneira equivocada. O que quero dizer com conquistar o poder econômico não é que os apoiadores da EBR precisam se tornar mais ricos que todos os capitalistas para mudar o sistema. Não é nada disso, pois isso seria impraticável. Não é isso que eu quero dizer. O que quero dizer com a conquista do poder econômico é obter os recursos financeiros necessários para implementar as práticas de uma EBR e assim introduzir a nova economia proposta na sociedade até que seja possível superar o modo de produção do sistema atual e chegar a uma EBR. E o que quero dizer com conquistar o poder político não é simplesmente ganhar uma eleição na presidência da República e querer mudar todo o sistema em um mandato na esperança de só, com o poder de uma canetada, de cima para baixo, implementar o novo sistema. Não, não é nada disso. O que eu chamo de conquistar o poder político é ter o apoio da maioria da população, da sociedade, para realizar as mudanças estruturais necessárias, ou seja, a conquista do poder político que falo aqui não é algo circunstancial em uma campanha eleitoral, ao contrário, deve ser um apoio da sociedade de modo consolidado, de modo que seja possível realizar a mudança de baixo para cima e não de cima para baixo. E eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E como nós, apoiadores da EBR, somos contra a violência de uma revolução armada para a conquista do poder político, devemos buscar métodos pacíficos, porém sem o idealismo de acreditar que tudo vai ocorrer na paz do amor com flores e que não existirá conflitos de interesses e risco de ataques violentos dos opositores. Pois haverá, e para isso os apoiadores devem se defender na medida proporcional ao ataque, porém não pregar a violência como método de solução, e sim a prudência e a inteligência como estratégia. E as sugestões estratégicas que proponho para que os apoiadores da EBR assumam o controle do Estado de um país e que, por exemplo, seja um país que tenha uma democracia liberal, como o Brasil, é que os apoiadores da EBR se infiltrem na política de maneira discreta e busquem assumir a conquista do poder necessário para a mudança, adquirindo o apoio da maioria da população e, ao mesmo tempo, em paralelo, busquem a conquista do poder econômico através de táticas de sabotagem do mercado, usando o mercado contra o próprio mercado. E, por estratégia e bom senso, a ordem de prioridade do ingresso da política deve focar primeiro nos municípios, depois nos estados e, por último, almejar um cargo na presidência da República. Isso somente quando a organização conseguir conquistar o apoio da maioria da população. E isso vai demorar. Por isso, é o último estágio final de conquista do poder público, pois o objetivo não é apenas ganhar uma eleição e tentar realizar uma mudança estrutural em apenas um mandato de 4 anos. Se for possível, ótimo, que seja feito no tempo mais curto que der. Porém, se não for possível, é necessário que o apoio da população não seja apenas um apoio circunstancial, temporário,
deve ser um apoio realmente consolidado, para não ficar preso apenas na figura de um único líder, pois, se ele faltar, deve existir diversos para continuar o mesmo trabalho. Portanto, é necessário que o apoio da maioria da população seja realmente qualificado e consolidado, ao ponto de, se for preciso, necessário, disputar diversos pleitos presidencial, um apoiador seja eleito na sequência de outro de modo frequente, e nessa sequência será possível realizar grandes mudanças constitucionais e estruturais. Portanto, o cargo executivo de presidência deve ser o último estágio de conquista. O foco inicial deve ser no poder legislativo, seja no âmbito municipal, estadual e federal, pois são através de novas leis e aprovação de projetos de políticas públicas que depende de aprovação do poder legislativo, dos deputados e senadores, que será possível aprovar as mudanças estruturais do sistema que forem necessárias. Além disso, como eu disse, é necessário estratégias de conquista do poder econômico, utilizando o mercado contra o próprio mercado. E eu vou falar sobre isso mais à frente no decorrer do vídeo. Agora vou dar sugestões de quais requisitos uma organização EBR deve ter para iniciar a conquista do poder político e econômico. Veja bem, iniciar, ou seja, é o pontapé inicial. Não é somente com o que vou recomendar aqui que será possível a mudança do sistema, não. Então vamos lá. Para iniciar e começar a ter algum poder econômico e algum poder político, a organização de apoiadores EBR deve ser formada por um conjunto de instituições, como por exemplo, instituições que trabalhem com causas sociais e ambientais, instituições que trabalhem com produção de alimentos, como por exemplo frutas, verduras e legumes, instituições que trabalhem com o desenvolvimento de tecnologias, instituições que trabalhem com a educação, cultura e práticas esportivas, cooperativas de crédito ou financiadoras de crédito, escritórios de advocacia, rede de transportes, rede de supermercados, parcerias ou ter construtoras e imobiliárias, parcerias ou ter clínicas de saúde, fábrica de roupas e acessórios, e políticos em partidos já consolidados no cenário nacional. E também um partido político que defenda causas humanitárias, ambientais e científicas. E todas essas empresas privadas e instituições da organização que citei de exemplo podem pertencer a associações sem fins lucrativos, pois conforme é previsto em lei, associações sem fins lucrativos também podem ter atividades comerciais que gerem lucro para manter seus projetos. Apenas não podem dividir o excedente dos lucros com os gestores e administradores, que podem até ter um salário, mas não acumular capital. Precisam investir o excedente dos lucros somente nos projetos da associação. E cada uma dessas associações naturalmente deve ter um CNPJ diferente, independente, e cada uma poderá contribuir fazendo a sua parte em prol do objetivo da organização. E dessa forma, é certeza que os recursos financeiros, materiais e especialidades estratégicas poderão ser destinados exclusivamente aos projetos de interesse da organização. Porém, nada impede que a organização também possa ter empresas privadas, que os proprietários sejam apoiadores da EBR e, da mesma forma, podem separar parte do lucro para investir nos projetos de transição EBR da organização. E como eu disse, a ideia é que a organização seja uma rede de instituições descentralizadas, ou seja, não devem pertencer apenas a um único CNPJ. Serão diversas instituições independentes, porém unidas pelo mesmo objetivo. Isso serve como uma estratégia de defesa contra os opositores da transição EBR, que terão dificuldades para identificar quais são as instituições ou empresas privadas que estarão contribuindo com a mudança do sistema, pois todas as instituições também estarão prestando serviço a favor do sistema vigente. Porém, ao mesmo tempo, estarão trabalhando para mudar o sistema. Ou seja, isso é agir de forma estratégica, discreta, sem se tornar alvos fáceis, agindo no presente, utilizando as ferramentas que já existem no sistema atual contra o sistema atual, sem precisar fazer propagandas de um ideal EBR futuro. E a proposta é que a direção da organização seja dividida em áreas estratégicas e que atue de forma coordenada, utilizando os recursos financeiros, que serão os recursos econômicos e políticos, em prol dos objetivos da organização. Isso significa que a proposta é que a direção da organização não seja centralizada na decisão de um único líder, mas sim num coletivo de uma diretoria especializada em áreas estratégicas, como por exemplo, deve existir uma diretoria para tratar de questões ambientais, sociais, tecnológicas, científicas, área de produção, saúde, educação, área de jurídica, habitação e política. Sobre a questão política, como mencionado, a organização deve ter políticos em partidos já consolidados no cenário nacional,
para iniciar seu ingresso na política, e posteriormente, quando existir uma base de apoiadores da EBR sólida, a organização também deve ter um partido político, onde a administração, obviamente, seja composta por apoiadores da EBR e que defendam as suas causas. Porém, de forma discreta, sem fazer propaganda, divulgando o ideal de uma sociedade futura onde não existiria o dinheiro. Isso deve ser tratado internamente entre a diretoria da organização e os apoiadores, colaboradores da EBR, porque não adianta nada a organização fazer propagandas disso em público, se isso é algo que hoje é incompreensível para a maioria das pessoas. Sendo assim, da mesma forma que todas as empresas e instituições, os políticos e o partido não devem fazer propagandas e discursos ou comícios pregando o fim do dinheiro, principalmente os partidos políticos, apoiadores da EBR. Ao contrário, devem deixar claro que pretendem lutar por causas humanitárias, ambientais e científicas, que são as coisas que o grande público em geral consegue compreender e aceitar mais facilmente. Portanto, as recomendações são que as principais bandeiras de um partido político da EBR devem ser causas humanitárias, ambientais e científicas, e não devem conter o fim do dinheiro. Pois quem apoia uma EBR já sabe que a maioria das pessoas não acreditam que pode existir um sistema econômico sem dinheiro, pois acham utopia. Como se a humanidade nunca tivesse vivido sem dinheiro, sendo que vivemos por séculos de forma bem organizada, sem a existência de um sistema monetário. Mas enfim, mesmo isso sendo um fato histórico, a maioria das pessoas não vão acreditar. Portanto, é perda de tempo ficar debatendo ou tentando convencer as pessoas do contrário apenas pelo discurso. E no meio político, que é um ambiente que estimula paixões e emoções das pessoas, é um ambiente que muitas vezes gera discussões e debates acalorados, que muitas vezes não levam a lugar nenhum. E como a proposta do fim do dinheiro é uma ideia que gera muita polêmica e afasta as pessoas, sendo assim essa questão deve ser tratada de forma interna entre os apoiadores. E de forma externa, os políticos apoiadores da EBR podem defender abertamente projetos que busquem o livre acesso a bens e serviços, pois é muito diferente você defender uma pauta negativa que defende o fim do dinheiro do que defender uma pauta positiva que advoga pelo livre acesso a bens e serviços para as pessoas. E o objetivo do uso da política pelos apoiadores da EBR é utilizar a política para aprovar projetos públicos e criações de leis que sejam favoráveis às bandeiras da EBR, que são o acesso livre a bens e serviços, uso da tecnologia aplicada à qualidade de vida e ao bem-estar social, governança técnica científica, cidades ecológicas e inteligentes, entre outras. Porém, sobre as cidades, os políticos apoiadores da EBR não devem buscar a transformação das cidades em modelos de cidades ideais EBR para representar uma EBR futura, mas sim com o objetivo de melhorar a vida dos moradores no presente, e ao mesmo tempo as instituições privadas sugeridas devem atuar em diversas áreas estratégicas que atendam às necessidades humanas, dentro da economia de mercado, para utilizar os recursos financeiros, humanos e materiais em prol dos projetos que tenham as características da EBR, para criar uma cultura social que aproxime as pessoas dos princípios da EBR. E o que chamo de cultura social é criar uma cultura de naturalidade para que as pessoas se familiarizem com as principais pautas da EBR, que são o livre acesso a bens e serviços, tecnologia aplicada ao bem-estar da sociedade, defesa do conhecimento científico e uma governança técnica científica, além de cidades ecológicas e inteligentes. E assim, utilizando a economia e a política com os recursos humanos, materiais e financeiros, tanto da iniciativa privada como do poder público, agindo de forma organizada e coordenada, conforme aumentar o poder econômico e político da organização, cada vez mais a organização terá mais poder econômico e político para colocar em prática as propostas da EBR, como gestão racional dos recursos, modo de produção sustentável, acesso livre a bens e serviços, governança técnica científica, trabalho livre e automatizado, que significa um trabalho por satisfação pessoal e não obrigatório para ganhar dinheiro e pagar as contas, um trabalho que reduza a carga horária, proporcionando mais tempo livre para as pessoas, para que as pessoas aproveitem a vida, com a automação dos trabalhos que exigem movimentos repetitivos, muito esforço físico e mental, e cidades ecológicas e inteligentes. Atualmente não temos como competir com o capitalismo, muito menos no início da transição. Porém, podemos utilizar o sistema a nosso favor,
como disse, utilizando os recursos da iniciativa privada junto com recursos públicos para colocar em prática os princípios da EBR, ou seja, usando o sistema quando o próprio sistema é o mesmo que utilizar partes de um vírus para criar uma vacina para acabar com o vírus. E o capitalismo é como se fosse um vírus muito poderoso, pois ele pode absorver quase tudo, tomando tudo para si, o que não é dele. Até quase todos os princípios da EBR, porque ele transforma tudo em mercadoria. Como, por exemplo, ele já absorveu a ideia de cidades planejadas, inteligentes, tecnológicas e ecológicas, exatamente como a EBR propõe. Porém, a única coisa que o capitalismo não pode tomar para si é a principal pauta da EBR, que é o acesso gratuito a bens e serviços, pois isso vai contra o capitalismo, que precisa vender mercadorias e não distribuir bens e serviços de graça. E esse é o ponto fraco do capitalismo em relação à EBR, e é esse que deve ser o foco da transição. Ampliar cada vez mais o acesso gratuito a bens e serviços de qualidade com estratégias sustentáveis, é claro, beneficiando os associados da organização EBR e as pessoas em geral da sociedade, começando com as pessoas mais carentes, depois expandindo para toda a população, de modo gradativo, até que seja possível conquistar uma grande base popular de apoiadores da EBR. Não apoiadores dos ideais da EBR de uma sociedade futura sem dinheiro, mas sim pelos benefícios da prática material que as pessoas podem ter no presente. O ser humano é um ser que age por interesse, e é em cima desse interesse em obter vantagens dos seres humanos que devem ser as estratégias para conquistar o apoio da maioria da população. O acesso gratuito a bens e serviços é bem-vindo por todos, não importa se é uma pessoa de direita ou de esquerda, ninguém rejeita algo de graça, é claro se esse algo de graça é algo de qualidade e traz vantagens para pessoas. Por exemplo, nenhum usuário de transporte público jamais vai ser contra uma tarifa do transporte público se ela passar a ser zero. Ou seja, não interessa a opinião política se um cidadão é de esquerda ou de direita. Ninguém que usa um serviço de transporte público será contra um transporte se for gratuito. Portanto, é em cima desse diferencial da EBR, do acesso livre a bens e serviços, que a organização deve focar como uma ferramenta para conquistar o apoio da maioria da população. E como os apoiadores da EBR estão espalhados por diversas regiões do país, a organização deve atuar de forma simultânea em vários estados, com representantes em cada região do país, atuando em várias frentes. Assim fica difícil os opositores combaterem diversos projetos EBR acontecendo em diversas regiões do país ao mesmo tempo. E a direção da organização deve trabalhar em conjunto, criando estratégias de ações para implementar projetos relacionados à EBR, e táticas para se defender dos eventuais ataques de forma coordenada e conforme o interesse da organização. E, por exemplo, se acharem que é mais viável e necessário investir mais em uma determinada região do país, em um estado que tenha mais apoiadores e que estão tendo mais sucesso do que outras, então devem focar nessa região, depois ir para outra e assim por diante, ajudar os colaboradores que precisarem de mais apoio, utilizando todos os recursos econômicos, políticos e legais necessários para ampliar cada vez mais o poder econômico e político da organização, de modo que com o tempo e a expansão dos projetos, com a maioria da população apoiando, aí sim terá força política institucional para realizar as mudanças estruturais, constitucionais, legais, que sejam fundamentais para consolidar o processo de transição de forma nacional, ou seja, a mudança somente vai acontecer se a organização conquistar o apoio da maioria da população, ou seja, a mudança deve ser de baixo para cima e nunca de cima para baixo. Pois com a imposição de cima para baixo não é possível que uma transição EBR funcione, pois ela depende da aceitação da maioria das pessoas, pois é a vida delas que irá mudar. Portanto, a maior parte da população precisa querer a mudança, não por acreditar na ideologia de um ideal EBR no futuro, mas sim porque está satisfeita com os benefícios de um novo sistema proposto e o que ele pode proporcionar na vida delas hoje, no presente, e com o suporte de apoio político da maioria da população. Dessa forma será possível realizar as mudanças estruturais necessárias em um país inteiro, e a mudança pode começar em um país que permita uma disputa democrática pelo poder. A partir daí, a organização deve atuar de forma internacional e se tornar um exemplo de um país no cenário internacional. E para isso ela vai precisar de buscar parcerias econômicas com outros países interessados em alcançar os mesmos benefícios do país que iniciou a mudança, com o intuito de gradualmente constituir um bloco de países internacionalmente fortes economicamente e politicamente, e somente com as condições de força política e econômica no cenário internacional, esse bloco de países que precisa ter os recursos estratégicos necessários
para implementar uma EBR poderão desenvolver e colocar em prática um sistema tecnológico de valorização ecológica dos recursos para substituir o sistema de preços e o sistema monetário por um novo, que valorize os recursos de forma ambientalmente responsável, com o objetivo de satisfazer as reais necessidades humanas. Ou seja, somente será possível começar a pensar em substituir o sistema monetário por um sistema EBR somente com força no cenário internacional, com um bloco de países aliados, juntos e organizados, integrados com o mesmo objetivo, e dessa forma será possível a transição do sistema monetário para um novo sistema que seja EBR. Portanto, em todo o processo de transição, o sistema monetário deve continuar sendo utilizado para proporcionar as condições materiais necessárias para chegar a uma EBR plena. E como será uma EBR plena? Ninguém pode saber como será exatamente uma EBR plena. Só sei que não será como eu imagino ou como alguém determinar previamente através de um plano de projeto perfeito, pois isso não existe. Não existe receita de bolo pronta para uma transição e nem para determinar os detalhes de um novo sistema socioeconômico previamente. O que podemos saber é que não será um sistema perfeito, pois o ser humano é um ser imperfeito. Então, existirá novos problemas a serem superados e também existirá resquícios do capitalismo, pois foi assim com os outros sistemas anteriores. Sempre o novo sistema leva algumas características do outro anterior, porém deve ser um sistema melhor que o atual, pois o foco da nova economia proposta não será mais o lucro, será o bem-estar de todo ser vivo, mas não podemos prever todos os detalhes. Portanto, um sistema econômico baseado em recursos, funcionando de forma plena, será como tiver que ser, como a realidade permitir. O importante é que seja cumprido o seu objetivo, que é proporcionar qualidade de vida para a humanidade em equilíbrio com o meio ambiente, que isso seja alcançado. E essa deve ser a intenção dos diretores e colaboradores do processo de transição, que devem buscar o apoio da maioria para colocar em prática uma EBR, com o intuito de expandir os benefícios da proposta em níveis internacionais, intercontinentais e, se possível, globais. E se não temos como definir previamente todos os detalhes de como tudo deve funcionar, o que podemos saber é claro que todo esse processo de transição não será fácil e claro que vai encontrar resistência dos opositores, porém para cada um dos ataques dos opositores há uma forma de reagir e resistir, e o sucesso ou fracasso vai depender da eficiência e organização dos apoiadores da EBR em conquistar o poder político e econômico dos países envolvidos na mudança, que devem se ajudar para superar as dificuldades em conjunto, e é claro, tudo vai depender da aceitação da maioria das pessoas, pois caso a maioria da sociedade não quiser uma mudança, nunca chegaremos a uma EBR, e a maioria deve apoiar se forem beneficiados com as práticas da EBR, pois como já disse, um ser humano é um ser que age por interesse, e é muito mais interessante ter acesso gratuito do que pagar pelas coisas. Agora, recapitulando a transição que foi proposta, segue a demonstração nessa linha do tempo. Primeiro, criar uma organização EBR que seja composta por todas as instituições públicas e privadas que forem necessárias para obter cada vez mais poder econômico e político para ter condições de espalhar as práticas da EBR. 2. Difusão das práticas da EBR. É necessário difundir as práticas de forma simultânea em várias regiões do país, com o intuito de conquistar cada vez mais pessoas que apoiem as ações práticas dos princípios da EBR. 3. Poder nacional. É preciso conquistar o apoio da maioria da população de um país, não por acreditar num ideal abstrato de uma sociedade futura, sem dinheiro, mas sim pelos benefícios reais que as pessoas podem ter no presente, e desse modo, com o apoio consolidado, assumir um governo de um país. 4. Poder internacional. É preciso constituir um bloco de países aliados, apoiadores da EBR, que assim tenham em conjunto o poder político e econômico necessário para começar a testar e implementar uma EBR. 5. Implementação de uma EBR. Quando o grupo de países parceiros tiver condições materiais, tecnológicas necessárias para implementar o sistema, aí sim deve-se começar a superação do sistema vigente com a substituição do sistema monetário pelo novo, de valorização dos recursos naturais. E 6. A conclusão da transição, com a efetivação da mudança, que pode funcionar apenas com um grupo de países ou pode se expandir por todo o globo quando se demonstrar mais eficiente e vantajoso para a maioria da humanidade que o sistema vigente. Para finalizar, independente das sugestões que apresentei no capítulo anterior, a mudança não precisa ser conforme as propostas do vídeo, mas a escolha do caminho deve ser realista,
pois essa é a escolha correta. As sugestões que dei, que podem ou não ser acatadas por apoiadores da EBR, isso não é importante para mim. Os apoiadores da EBR podem se organizar e criar um plano completamente diferente das minhas sugestões propostas, que estão descritas com mais detalhes na descrição do vídeo, em formato de texto. Porém, não importa que sejam diferentes das minhas recomendações, desde que dê certo. E para dar certo, primeiro, a maioria dos apoiadores da EBR devem escolher o caminho correto a seguir, ou continuam com o caminho atual, que é idealista, na busca de uma cidade ideal, que sirva de modelo exemplar, na crença que basta criar um modelo funcional e apresentar para o mundo, e que isso vai fazer com que as pessoas desejem mudar tudo, porque acharam super interessante uma cidade, ou se escolhe o caminho realista, que é como a história nos demonstra como de fato os sistemas econômicos mudam, que é através da conquista do poder econômico e político de um país que se expande para outros países ao redor do mundo. E como a história também nos demonstra, mesmo uma minoria pode conduzir a maioria para a mudança, sem precisar levantar a bandeira de um ideal de uma sociedade futura, mas sim agindo no presente com as ferramentas que já existem, que são os poderes econômicos e políticos aplicados conforme o interesse de um grupo organizado, determinado e comprometido com a mudança. Portanto, temos a escolha de sonhar com a cabeça nas nuvens, imaginando uma cidade ideal, ou sonhar com os pés no chão, utilizando as coisas que existem no mundo real, para transformar a realidade conforme as nossas escolhas, baseadas em fatos reais e não imaginários. E como eu sei que o conteúdo desse vídeo não será popular entre os apoiadores da EBR do presente, eu espero que os apoiadores do futuro que estejam vendo esse vídeo, em breve, adquiram a consciência política necessária para se organizarem e colocar em prática a luta pela conquista do poder econômico e político em busca de uma transição EBR.